Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai iniciar nossas atividades aqui na nossa sala virtual, né? E eu estou ministrando essa aula aqui da minha casa, então vocês sabem que eu tenho um filho pequeno e qualquer barulho, qualquer ruído, você já tem o conhecimento que é ele, né? Então, eu estou tentando fazer aqui da melhor forma possível para que a gente não tenha tanta interferência, né? Para que o som saia de forma bacana. E a melhor forma que eu encontrei para a gente estar ministrando essas aulas é colocando aqui as minhas apresentações do PowerPoint. E à medida do possível, a gente vai fazendo as nossas considerações, ok? Então, a gente está em fase de teste. Essa é a primeira aula que eu vou ministrar aqui para vocês. Espero que transcorra tudo ok, né? E vamos lá então. A disciplina vocês já conhecem, que a gente já iniciou em sala de aula, que são os aspectos da fisioterapia aplicada à neurologia e aos pacientes neurológicos. Vamos fazer então uma apresentação de disciplina para a gente oficializar a ementa, né? Afinal de contas, não houve tempo hábil para isso, né? A gente fez uma introdução à neuroanatomia. Nós vamos fazer aqui, aliás, para relembrar a histologia do tecido nervoso, a fisiologia do sistema nervoso, uma revisão da neuroanatomia para conhecer a anatomia da medula espinhal e seus envoltórios, a forma, a estrutura, conexão com os nervos espinhais, a topografia vértebro-medular, que foi algo que a gente já disse nas aulas teóricas, né? Não sei se vocês lembram que eu até levei aqueles blocos de montar para explicar justamente a topografia vértebro-medular. A neuroanatomia do cerebelo, a neuroanatomia do córtex, relembrar as vias aferentes e eferentes, que também já foi visto nas aulas teóricas, o AVE, a fisiopatologia do AVE, da lesão medular, da esclerose múltipla e da ELA, da paralisia facial, do Parkinson, do Alzheimer, do TCE. Então, a gente vai ter as nossas aulas teóricas, né, e as nossas atividades práticas que a gente vai estar marcando no decorrer do semestre, ok? As nossas avaliações, a gente tem o A1, que são 10 questões de múltipla escolha, A2 no mesmo formato, a prova Atenas, A3, e a nossa nota de A4, que vai ser o portfólio, as atividades da sala virtual e mais o estudo dirigido. A carga horária da nossa disciplina soma 100 horas. Qual a importância da nossa disciplina? Fomentar o aprendizado da neuroanatomia, que já foi visto lá atrás, no terceiro período. Habilitar o aluno para a prática em fisioterapia neurológica, conhecendo os modelos de intervenção. Ser capaz de fazer e realizar avaliações funcionais. Iniciar o manejo do paciente neurológico, para que vocês tenham ferramentas e instrumentos para quando vocês chegarem no estágio, saberem manejar esse paciente neurológico. Compreender a fisiopatologia dos estudos neurológicos. E para pensar um pouquinho, será como anda a fisioterapia neurológica no Brasil e no mundo? Né? Então, assim, eu queria que vocês fizessem um pouco dessa reflexão. Pena que a gente não pode estar ao vivo, para eu ter um pouco essa percepção, né, do feedback de vocês. Mas, a priori, a gente sabe que a fisioterapia neurológica no Brasil e no mundo, ela vem desenvolvendo de forma no Brasil um pouco mais lentamente, mas mundo afora, principalmente nos países de primeiro mundo, ela vem desenvolvendo muito, principalmente com relação aos recursos tecnológicos, de robótica, a chamada interface homem-robô, os estudos com células-tronco. Então, a fisioterapia neurológica, ela tem um amplo espaço, né, na nossa atualidade, se falando do contexto atual, científico atual. Mas no Brasil ela ainda anda a passos curtos, né? E a gente sabe que no mundo afora, a interface homem-robô tem colocado indivíduos tetraplégicos, paraplégicos para deambular, e isso vem trazendo várias linhas de pesquisa, como, por exemplo, os estudos de neuroplasticidade da medula espinhal. Indivíduos que eram categorizados ou classificados como lesados medulares completos após utilizarem por 3 anos a interface homem-robô, passaram a ser considerados indivíduos lesados medulares incompletos. Como anda o mercado de trabalho? O mercado de trabalho para o fisioterapeuta que gosta e pretende trabalhar com fisioterapia neurológica, ele
ele é sempre em ascendência, porque os distúrbios neurológicos, eles tendem a crescer no Brasil e no mundo. Em termos de sequelados de AVC, indivíduos portadores de Alzheimer, né? Basta que as políticas públicas façam mais investimentos na reabilitação desses indivíduos. O que a gente não vê muito também, principalmente quando a gente fala de Brasil. Então, 50 milhões de pessoas no mundo apresentam doenças neurológicas, dentre elas o Parkinson, distúrbios paroxísticos, que são distúrbios de epilepsias, né, de crises convulsivas, a esclerose lateral amiotrófica, as distrofias e a esclerose múltipla, dentre dezenas de outras patologias neurológicas. E na atualidade, uma patologia que vem preocupando muito em termos de saúde pública é a questão da Guillain-Barré. Então, a Guillain-Barré vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil, né? Eu nunca tinha visto uma incidência tão alta de pacientes com Guillain-Barré nos últimos anos. E é isso que a gente vem presenciando, principalmente o que pode estar relacionado com a presença do Zika vírus no atual contexto. 35 milhões de pessoas no mundo sofrem com Alzheimer. Vamos começar então a fazer uma breve revisão aqui do nosso tecido nervoso. Então, a gente tem dois tipos de células. A gente tem os neurônios e as células da glia, ou neuróglias. O neurônio é a nossa unidade fundamental. Ele tem funções de receber, processar e enviar as informações. Eles não apresentam capacidade mitótica, ou seja, o neurônio não se divide, o neurônio não se regenera. Ele é a nossa unidade fundamental do sistema nervoso. É somente ele que conduz o impulso nervoso. A neuróglia são células que vão ocupar o espaço entre os neurônios. Então, elas vão sustentar, revestir e isolar, porque a gente sabe que a bainha de mielina ela é produzida pelo tecido da neuróglia, modulação da atividade neuronal e também a defesa do nosso sistema nervoso. Elas têm capacidade mitótica. Então, quando o indivíduo sofre um TCE, por exemplo, em que há perda de massa encefálica ou em que há uma lesão massiva dos neurônios, esses neurônios eles vão sendo gradativamente substituídos, os neurônios que morreram, né, vão ser substituídos por tecido da glia, por neuróglia. Os nossos neurônios, então, são células extremamente excitáveis, são células que vão transmitir, que vão carregar um impulso nervoso, comunicam entre si ou entre células efetuadoras. E o que podem ser essas células efetuadoras? O que vocês acham que pode ser essas células efetuadoras? As células efetuadoras pode ser um músculo, né, na junção muscular, pode ser uma glândula, por exemplo. Na membrana celular. A membrana celular ela vai dividir o meio intracelular com o meio extracelular. No meio intracelular, a gente tem íons com carga negativa e a gente tem bastante potássio. No meio extracelular, a gente tem sódio e cloro. As cargas elétricas dentro e fora formam um potencial de menos 60 a menos 70 milivolts. E o movimento de íons através da membrana gera uma alteração do potencial. Certo? É aí que vai ser deflagrado o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele só acontece devido a esse movimento de íons no interior do interior para o exterior da membrana do neurônio. É o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. As regiões do neurônio. O neurônio vai se dividir, então, em corpo celular, dendritos e os axônios. Também já fiz uma breve apresentação para vocês em sala de aula. Isso também vocês já têm que ter visto, né, em fisiologia, em neuroanatomia. Então, a gente vai fazendo resgate de disciplinas que vocês já devem ter visto esses tópicos. Então, a gente tem aí a estrutura do nosso neurônio, a gente observa os dendritos, o corpo celular, em que a gente vê um núcleo mergulhado dentro desse corpo celular, o axônio, que é essa fibra mais longa, né? E aí a gente vê o terminal do axônio, lá onde os axônios terminam. O axônio ele é revestido pelo que a gente chama de bainha de mielina, que é formada principalmente por tecido lipídico.
e o tecido gorduroso. E essa bainha de mielina, ela vai garantir que o impulso nervoso trafegue pelo axônio de forma mais rápida, porque o impulso aí se dá de forma saltatória. O corpo celular, ele tem um núcleo, como vocês estão vendo aqui, ó, na nossa figurinha, né? Então, ele tem um núcleo e ele tem o citoplasma. Ele é vesiculoso e pode ter um núcleo só ou mais núcleos. Ele é rico em ribossomos e ele é rico em retículo endoplasmático. Qual é a função dos ribossomos e do retículo endoplasmático, especialmente o rugoso? Essas organelas, elas são relacionadas com a síntese proteica, né? Então, o nosso neurônio, ele é rico em organelas que são capazes de realizar a síntese proteica, certo? Já que ele carrega todas as nossas características genéticas, né, que estão presentes aqui no núcleo. Opa, desculpa. Complexo de Golgi, né? Como eu já falei, que também está envolvido aqui na síntese proteica. E as mitocôndrias são abundantes e pequenas. Por que o nosso neurônio também é rico em mitocôndrias? As mitocôndrias, elas são responsáveis por fazer o quê, gente? Isso mesmo. A respiração celular. Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, as mitocôndrias, o neurônio, ele tem uma alta demanda por glicose e oxigênio, né? Então, ele é um tecido dependente de glicose e O2. Então, o nosso cérebro e a nossa medula e os nervos periféricos tem que estar o tempo todo o quê? Recebendo suprimento de O2 e de glicose. A partir do momento em que esse suprimento de O2 e de glicose ele é interrompido ou cessado, os neurônios começam a entrar em morte celular. Os neurônios têm forma e tamanho variáveis, né, principalmente com relação ao corpo celular, e é local de recepção de estímulos. Os dendritos, eles são curtos e ramificados, são especializados em receber o estímulo. E os axônios são prolongamentos do corpo celular ou de dendritos, que apresentam um comprimento variável, que pode ir de milímetros até 1 metro. Lembra que eu comentei com vocês na aula teórica também? Que axônio que vai possuir 1 metro de tamanho, gente? Os axônios, que vão formar fibras nervosas, e essas fibras nervosas vão compor, por exemplo, o maior nervo periférico que a gente tem, que é o nervo ciático ou isquiático. Ok? Então, nervo ciático ou isquiático, ou qualquer nervo que a gente tenha no corpo, na verdade, é um agregado de feixes de axônios, que vão formar fibras nervosas, e essas fibras nervosas unidas, por sua vez, elas vão dar origem aos nervos. Então, o axônio, ele é cilíndrico, formado por uma membrana plasmática e pelo axolema. O axolema nada mais é do que o citoplasma, mas é o citoplasma do axônio. Ele gera em seu segmento inicial a alteração do potencial de membrana, e é aí que se dá o impulso nervoso. Pela teoria do tudo ou nada, ou existe esse potencial de ação que é necessário para deflagrar o impulso nervoso, ou esse impulso nervoso nem se inicia. Qual é a função do axônio, então? Gerar e conduzir o impulso nervoso. Na sua porção terminal, ele faz conexões com demais neurônios ou células efetuadoras, na junção neuromuscular ou então com glândulas, por exemplo. Alguns axônios são neurosecretores, ou seja, vão secretar neurotransmissores, como no caso, por exemplo, do hipotálamo. E aqui, diferente do corpo celular, os axônios, eles não vão sintetizar proteínas, eles não têm organelas, então eles não são capazes de sintetizar as proteínas. As sinapses são zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa e outros neurônios. São células musculares ou células glandulares, como eu já falei, né? Então, essa junção vai se dar lá na junção neuromuscular ou entre células
ou entre o axônio e células glandulares, por exemplo. Então, quando a gente sente o cheiro de uma comida que a gente gosta, né, que a gente acha assim que é agradável aquele odor, o tacacá, por exemplo, o tacacá é uma comida que leva a esse fenômeno, né? Então, quando a gente sente o cheiro do tacacá, o que acontece? A nossa boca enche de água. Por que a nossa boca enche de saliva? Porque as células olfatórias, né, do nosso sistema ascendente, né, tô falando de sistema sensorial, captam a informação a nível da narina, por exemplo, né? Então percebem que aquele cheiro é agradável, levam essa informação para onde? Para o cérebro, e o cérebro vai dizer: olha só, tá sentindo um odor muito gostoso, que é o odor do tacacá. O nosso corpo já pensa: opa, vai rolar um tacacá. Ela vai tomar um tacacá, ou ele vai tomar um tacacá. Então, o nosso corpo já manda essa informação de volta para as células agora da boca para produzirem o quê? Saliva. Porque o nosso corpo está acreditando que a gente vai tomar aquele tacacá. Então, a boca da gente enche de água. E essa informação, ela vai trafegar, né, por nervos. E aí, essa terminação ocorre entre o axônio e as células glandulares, as células que produzem saliva, as parótidas, por exemplo, né? Então aí a gente produz a saliva na boca. A gente tem dois tipos de sinapses: as sinapses elétricas e as sinapses químicas. As sinapses elétricas, elas vão transmitir a informação instantaneamente de uma célula para a outra, com transferência direta da corrente elétrica entre a célula pré-sináptica e a célula pós-sináptica. Então, o impulso aqui segue direto, né? Ele passa de um neurônio para outro. Ele é deflagrado diretamente, como se fosse uma onda de choque, né? Que vai, uma onda de corrente elétrica que passa de um fio para outro. Assim se dá a sinapse elétrica, como nesse caso aqui, ó, a condução da excitação. A excitação, gente, eu esqueci de falar, a excitação, ela sempre se dá em um único sentido. O impulso nervoso, ele trafega pelo neurônio em um único sentido. Ele vai de dendritos para corpo celular e depois para axônios. É o único sentido, nunca voltando, sempre nesse sentido: dendritos, corpo celular e axônio. Então, aqui na primeira figurinha, o que a gente consegue visualizar é a condução do impulso nervoso, e aí o impulso nervoso atravessa para a célula, que vai receber esse impulso nervoso, mas sem a necessidade de haver neurotransmissores. O impulso nervoso aqui se dá como se fosse uma corrente elétrica, passando de um neurônio para a célula que vai o receber, ou então de um neurônio para outro. E aqui na segunda figura, a gente tem a presença dos neurotransmissores que são liberados aqui, ó, no finalzinho, né? Então, essa junção aqui é a sinapse química e essa daqui é a sinapse elétrica, ok? As sinapses químicas, ela vai ocorrer na maior parte das sinapses interneuronais e em todas as sinapses efetuadoras. Para ocorrer, depende da liberação de células denominadas neurotransmissores. Por exemplo, a glicina, o glutamato, a adrenalina, a noradrenalina, a histamina, o ácido gama-amina butírico ou GABA, a acetilcolina. Então, todos esses são exemplos de substâncias que vão atuar a nível das sinapses químicas, que vão ser responsáveis pela transferência do impulso nervoso. Apenas o elemento pré-sináptico vai possuir o neurotransmissor, certo? O pós-sináptico, ele não apresenta, ele não libera o neurotransmissor. Então, a gente tem aqui na figurinha, ó, esse aqui, o axônio, ele é o elemento pré-sináptico, porque a sinapse vai se dar de cima para baixo. Então, esse aqui é o elemento pré-sináptico e esse daqui de baixo é o elemento pós-sináptico. Quem apresenta ou quem possui o neurotransmissor é apenas o elemento
pré-sináptico. Então, só esse aqui. Esse aqui não vai levar à liberação de neurotransmissor, ok?